Se você achou que os pratos bizarros dos banquetes medievais eram o ápice da insanidade culinária, se prepare, porque o que vou te contar agora vai mexer com o seu estômago e a sua imaginação. Imagine viver em uma época onde as pessoas acreditavam que as forças do mal caminhavam livremente entre os homens e que certas comidas tinham o poder de invocar demônios, amaldiçoar vilarejos inteiros ou até proteger contra espíritos malignos. Sim, na Idade Média, não eram apenas os humanos que se sentavam à mesa. Entidades sombrias também eram convidadas para participar de rituais ocultos, e para isso, alimentos amaldiçoados eram preparados e oferecidos nas florestas, cemitérios e até mesmo debaixo de igrejas abandonadas. Nesse vídeo, você vai conhecer as comidas que os medievais dedicavam aos demônios e por que essas oferendas eram tão perigosas e perturbadoras. Na crença popular medieval, quando uma vila sofria com fome, doenças ou colheitas destruídas, era sinal claro de que uma entidade demoníaca rondava a região. Para aplacar a fúria desses seres, os moradores preparavam oferendas específicas, alimentos carregados de simbolismo e superstição. Um dos mais conhecidos era o pão negro de cinzas, feito com restos de carvão vegetal e farinha fermentada, deixado em cavernas ou encruzilhadas. Acreditava-se que o gosto amargo e a coloração escura agradavam aos demônios e os mantinham longe das casas. Mas havia um detalhe sombrio. Esse pão era misturado a sangue animal ou humano, geralmente de criminosos ou forasteiros condenados. Comer ou sequer tocar nesse alimento era considerado um ato de blasfêmia e garantia uma maldição eterna para quem ousasse. Outro alimento amaldiçoado, largamente usado em rituais demoníacos medievais, era o caldo de ossos profanos. Diferente dos caldos comuns feitos em cozinhas camponesas, esse preparo utilizava ossos de mortos não sepultados, muitas vezes retirados de cemitérios clandestinos ou vítimas de execuções públicas. Os ossos eram fervidos por horas em caldeirões de ferro, junto a ervas venenosas como cicuta e mandrágora. O vapor liberado era inalado pelos feiticeiros e bruxas, provocando visões e delírios, interpretados como mensagens demoníacas. Depois, o líquido turvo e escuro era deixado em cruzamentos ou junto a portas de igrejas profanadas como presente aos demônios. Tocar nesse caldo ou deixar que sua fumaça invadisse a casa significava atrair pragas, doenças e a visita de entidades malignas. A fruta mais amaldiçoada da Idade Média era, sem dúvida, a maçã selvagem. Diferente da fruta doce que conhecemos hoje, as maçãs medievais eram ácidas, duras e frequentemente infestadas de fungos. Na tradição popular, acreditava-se que as primeiras maçãs nasceram no jardim do Éden, amaldiçoadas após Eva desobedecer à ordem divina. Por isso, em rituais pagãos e satânicos, maçãs selvagens eram banhadas em sangue de cabra e espetadas com pregos enferrujados antes de serem deixadas aos pés de árvores antigas, chamadas de árvores de enforcados. Quem comesse uma dessas maçãs ou usasse seus galhos para o fogo doméstico atraía doenças sem cura e sonhos com entidades grotescas. Muitas lendas falavam de crianças desaparecidas após pegar maçãs amaldiçoadas deixadas propositalmente em trilhas para atrair vítimas inocentes. Os banquetes profanos também incluíam carnes amaldiçoadas. Uma delas era a carne de cabra negra, animal associado ao demônio Baphomet e às seitas ocultistas da época. A carne do animal, quando abatido durante um eclipse ou nas noites de lua nova, era cozida em vinho azedo e servida em rituais secretos. Diziam que quem ingerisse um pedaço dessa carne recebia dons obscuros, a capacidade de ouvir vozes de mortos ou prever desgraças futuras. Mas o preço era alto.
Muitos relatos de crônicas medievais narram como os participantes desses rituais enlouqueciam dias depois, ouvindo vozes incessantes, tendo visões de vultos e sofrendo febres sem cura. As fogueiras inquisitoriais queimaram centenas de pessoas acusadas de ter participado desses banquetes e consumido alimentos proibidos. Nas noites mais escuras, quando tempestades ameaçavam vilarejos inteiros e trovões riscavam o céu, os medievais recorriam a um prato perturbador: bolachas de cera e sangue. Pequenos discos feitos com mel, farinha e cera de vela derretida, misturados a algumas gotas de sangue humano. Essas bolachas eram oferecidas aos espíritos que, segundo as crenças, andavam pelas ruas nessas noites sombrias. Os moradores deixavam as bolachas nas janelas ou enterravam-nas próximas às raízes de árvores antigas. A superstição dizia que, ao fazer isso, evitava-se a entrada de demônios pela chaminé ou pelas frestas da casa. Comer essas bolachas era considerado um pacto não verbal com o submundo, e há histórias de pessoas desaparecidas misteriosamente após se atreverem a provar essas iguarias amaldiçoadas. Outro alimento sinistro utilizado em rituais de invocação era o caldo de fungos de tumba. Os medievais acreditavam que certos cogumelos cresciam exclusivamente em túmulos de pessoas condenadas ou suicidas, e que esses fungos absorviam a essência corrompida dos mortos. Misturados em água de poço e vinho azedo, esses cogumelos geravam um líquido espesso e escuro, servido em cálices de madeira decorados com símbolos demoníacos. Os efeitos eram imediatos: alucinações, vômitos, convulsões e uma febre violenta. Mas, segundo relatos de monges inquisidores, muitos que beberam desse caldo afirmavam ter falado diretamente com entidades demoníacas e descrito visões do inferno. Inúmeras execuções públicas ocorreram após esses relatos, com testemunhas jurando ter visto os rostos do diabo nas chamas da fogueira. E não podemos esquecer dos doces da tentação, pequenas guloseimas feitas de açúcar mascavo, ervas venenosas e seiva de plantas tóxicas. Eram produzidos secretamente por bruxas e distribuídos para crianças de vilarejos como forma de atrair novos discípulos para seitas ocultistas. Os efeitos dessas iguarias eram variados. Alguns adoeciam, outros tinham febres com visões perturbadoras, e havia relatos de desaparecimentos de jovens após consumirem esses doces amaldiçoados. A Inquisição classificava esses doces como alimento demoníaco de corrupção da infância, e qualquer pessoa encontrada fabricando ou distribuindo essas guloseimas era condenada à morte. Apesar disso, muitos registros indicam que esses doces continuaram a circular por séculos, alimentando a paranoia medieval. Para encerrar essa lista de horrores culinários, existe a lenda dos queijos da desgraça. Queijos feitos com leite de cabras negras ou vacas doentes, produzidos durante funerais ou execuções públicas. Os queijos eram deixados para envelhecer em criptas ou em cavernas próximas a cemitérios. A superstição dizia que esses alimentos absorviam a dor das almas penadas, e quem os consumisse adquiria a habilidade de ver fantasmas e pressentir tragédias. Porém, a maioria dos que ousava comer esse queijo era acometida por doenças de pele, delírios e febres violentas. Há relatos de camponeses que, ao provar esses queijos, enlouqueciam e se jogavam nos rios. Por séculos, esses produtos foram perseguidos pela Igreja e considerados objetos de invocação demoníaca. Esses alimentos amaldiçoados da Idade Média mostram como a comida, além de nutrir o corpo, servia como instrumento de superstição, medo e controle social. Comer ou oferecer certas iguarias podia significar provocar o submundo ou buscar favores de entidades obscuras. Hoje, essas histórias servem como lembrete de como a ignorância e o medo moldaram os costumes alimentares de nossos antepassados.
E se você gostou dessa viagem pelos alimentos mais sombrios da história, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque no próximo vídeo vou revelar as bebidas envenenadas que mataram reis, papas e nobres na Idade Média. Não perca, porque o terror à mesa está só começando.